Hello guys, como estamos? Hoje nós vamos à nossa quarta historinha da série Kafka e aqui neste livrinho amarelo é a segunda história, depois da primeira dor que nós vimos na semana passada, e essa é uma história muito curiosa e assim como a história anterior, eu não tenho uma versão em inglês dela, portanto hoje não tem aula de inglês. Então vamos começar. Aqui nessa história, o narrador passa um parágrafo inteiro descrevendo essa pequena mulher. Ele diz que ela é uma mulher pequena, mesmo esbelta por natureza, usa um espartilho muito apertado e vai falando um monte de coisa. E ele vai falar das mãos dela. Ele diz que as mãos dela tinham os dedos bem separados, mas que não era diferente das outras mãos, né? Não tinha nenhuma coisa diferente na anatomia da mão dela. Era uma mão normal. Mas ok, muito estranho esse tipo de descrição aqui. Aí depois ele vai dizer, no próximo parágrafo, que essa pequena mulher está muito insatisfeita com ele. Ela tem sempre algo a criticar nele e que ele a irrita por tudo e por nada. E bem, gente, ele vai falar que essa relação que ele tem com essa mulher não existe de fato, né? Não existe relação nenhuma entre nós que pudesse levá-la a sofrer por minha causa. A relação deles é quase nula, assim. Ela sofre por alguma razão, mas não há por que ela sofrer. Eles não são tão próximos aparentemente. E ele fala que ele chegou até a suspeitar que ela finja, ao menos em parte, esse sofrimento a fim de lançar as suspeitas do mundo contra ele. Ou seja, ela pretende levar o caso, seja lá qual caso que eles têm, ao público, ao julgamento do público, levar para a praça. Mas o que é mais estranho nessa história, né, o que é mais curioso também, é que esse narrador vai falando, né, dessa coisa que eles têm, de ele irritar ela de alguma forma, mas ele nunca fala o que é exatamente que irrita ela, o que é exatamente que eles têm, que ela quer levar a julgamento público e tudo mais. Então ele fica rodeando um assunto, né, fica falando ali de como ela irrita, de como ele irrita ela e tudo mais, mas nunca chega num ponto fixo, sabe? E bem, ela procura sim, em sua astúcia feminina, um meio termo. Calada, apenas com sinais externos de um sofrimento oculto, pretende levar o caso ao julgamento público. Então ela usa o silêncio como uma arma. Ela fica em silêncio, o silêncio chama a atenção, e as pessoas vão querer saber por que ela está em silêncio. E ele vai acabar como culpado de alguma forma, mas ele vai dizer que se ela quer isso, se é isso que ela espera, ela se engana, que o povo nunca vai julgá-lo e tudo mais. E eu lendo essa história eu fui ficando cada vez mais confuso. Onde é que esse narrador vai chegar? Ele diz aqui que nela não existe nenhum indício de uma ligação amigável a ele. Então, assim, ele está numa guerra constante com essa pequena mulher. E o que eu achei mais curioso nisso aqui é que ela assume meio que um papel de juíza, que é uma coisa muito comum nas histórias de Kafka, ele pegar alguns personagens e botar nessa posição de juiz. Ele fica sempre à espera de uma decisão dela. E ele vai falar que há uma certa inclinação, em especial na juventude, a supervalorizar o momento em que as decisões aparecem. Aí sempre que minha pequena juíza, olha só como ele descreve, minha pequena juíza, o que eu acho um contraste bem interessante assim com todos os outros juízes dessas outras histórias de Kafka que são gigantes, né? O pai gigante, o pai que sobe na cama, aí o chefe que está sentado sobre a escrivaninha, aí o juiz do processo e todos os outros advogados, todo mundo sempre no alto e o personagem sempre pequeno. Dá esse contraste aqui que é a primeira vez que eu vejo numa história de Kafka uma juíza pequena. Mas há uma coisa que a se considerar, que a mulher em si, ela é de certa forma uma força da natureza, né? Porque a mulher, ela dá vida, né? A mulher, ela tem um poder de julgamento, um poder de decisão. Você sim, você não. Então ela tem esse tipo de poder nas mãos, ela é como uma seleção natural.
né? E a natureza, ela julga, a natureza, ela decide, a natureza, muitas vezes, ela dita. Então, né, eu puxei um pouco para esse lado aqui, assim. Então, há esse poder de decisão feminino, ok? E beleza. Uma hora ele disse que será chamado a prestar contas, mas isso não acontece porque, segundo ele, as mulheres ficam mal por qualquer coisa e o mundo não tem tempo para cuidar de tudo que acontece e no fim das contas a coisa não deu em nada. E ele disse que o melhor a se fazer, no caso dele, é ficar quieto, em silêncio. E ele recebe um conselho de um amigo que vai viajar. Mas ele disse que esse conselho não serviu de muita coisa para ele, mas só reforçou mais o que ele já tinha decidido, que era ficar quieto. Esse conselho desse amigo mostrou para ele que, não, de fato eu tenho que ficar na minha, porque talvez, né, uma viagem possa ser um problema, possa causar alguma coisa. Ele não tem nada que sair dali. É só ficar na dele que aquilo não vai ser um problema muito grande. E ok, assim, essa história é muito curiosa, gente. É muito curiosa, porque aquela mesma coisa que eu venho martelando aqui nas histórias de Kafka, que tem algum negócio. Ele não fala exatamente da coisa, ele fica rodeando, sabe? Mas aqui a gente tem esse narrador que fica numa reflexão. Eu tenho a impressão de que ele aumenta um pouco o caso, em tanto refletir, de tanto pensar sobre esse assunto, parece que ele vai aumentando o tamanho desse monstro. Porque se ele diz que se ele tapar com a mão, abafar um pouco esse caso que ele tem com essa mulher, não vai dar em nada, né? Não vai ter muito do que se falar, por que ele está fazendo tanto caso disso também? Porque ele escreveu um texto enorme falando sobre isso, se não é um problema tão grande assim que é fácil de se abafar. Eu diria que esse é um narrador meio neurótico, ele está preocupado com alguma coisa, mas por usar uma linguagem objetiva, talvez isso não fique muito claro ao leitor. E é isso aí, pessoal, não tenho mais do que falar sobre essa pequena história. Eu vou ficando por aqui, ok? Beijão, keep on rocking in the free world, peace out.